Continuando então, voltando a fazer aí a reflexão sobre os novos comportamentos, o tanto que o ser humano, de uma certa forma, ele vai ser valorizado, ele deve ser valorizado nesse momento. As organizações elas estão percebendo o a tamanha importância do profissional, porque ele tem se dedicado mais e mais para fazer aí a empresa crescer, para fazer com que os resultados não caiam, se desdobrando nas organizações, primeiramente para poder fazer com que seu emprego permaneça, né? Para permanecer o seu emprego devido aí a essas grandes mudanças, né? E principalmente as organizações têm e devem estar tendo um olhar, e isso precisa ser muito bem colocado após, né, depois que tudo isso acabar, o esforço que o funcionário está fazendo para manter a empresa de pé, para manter a sua área de pé. Então, por isso que a gente fala que estamos trabalhando mais, porque nós saímos do nosso ambiente de trabalho tradicional. Estamos home office, estamos em casa. Alguns de vocês devem estar indo em horários alternativos devido a tudo isso. Então, tudo isso mudou. E isso, daqui para frente, precisa ter um olhar mais humanizado e precisa ter um olhar também mais tecnológico de como que as empresas vão fazer, de uma certa forma, mudar a forma de fazer o marketing. Tá ok, pessoal? E aí, vou dar uma introdução sobre a análise SWOT, uma das ferramentas essenciais do marketing, né? SWOT, na verdade, você já deve ter escutado falar, mas nós vamos falar mais tecnicamente. O que é SWOT? É uma sigla em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, vocês vão nós vamos fazer a nossa atividade. Esse material vai estar no estúdio, tá? Então, no Brasil, por exemplo, você pode ouvir algumas pessoas, pessoal, quase ninguém chama disso, chamando a análise de FOFA, que é forças, ameaças, fraquezas e oportunidades. O mais escutado e o mais planado é a análise SWOT, tá? Ninguém chama de fofa. Primeiro que é estranho você chegar numa organização e falar assim, vamos fazer uma análise fofa. Ah, que bonitinho, vamos fazer uma análise. Não, não é, né? Mas poucas pessoas chamam, quase, sei lá, 5% e olhe, nem isso. É análise SWOT, né? Então, não sabe-se ao certo, mas ela foi criada aí no início da década de 60, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, uma universidade conceituadíssima, né, por meio do estudo das 500 maiores corporações norte-americanas da época. Então, olha só, na década de 60, na Universidade de Stanford, olha a importância da universidade nas organizações, olha como isso impacta e como os empresários precisam olhar os acadêmicos, vocês, e o conceito universidade diferenciado, porque é aqui que está o conhecimento, é aqui que está a pesquisa, e é aqui que nós precisamos ter um olhar diferenciado. Então, por meio do estudo das 500 maiores corporações norte-americanas daquela época, grandes multinacionais, para poder aí chegar ao processo da análise SWOT. Então a análise SWOT ela é muito utilizada no planejamento estratégico das empresas ou dos novos projetos, tá? Pois consiste na realização de um diagnóstico completo sobre o negócio e o ambiente que o cerca. Com isso, o empreendedor tem embasamento para formular suas estratégias de gestão e marketing com mais segurança. Pessoal, é o momento certo para fazer uma análise SWOT nas organizações, porque tudo mudou, as coisas mudaram, não tem nenhuma empresa igual. Pode ser até a empresa, nem o grupo Mufato, vamos dar um exemplo aí, que é um supermercado, eles tiveram que se adaptar, é um mercado, é uma empresa que não parou, porque é do ramo alimentício, então nós precisamos
de alimento, eles também vão ter que fazer essa análise SWOT, porque muita coisa mudou devido ao comportamento nosso. O nosso comportamento vai mudar, o comportamento do consumidor vai mudar depois de tudo isso. Então, para que serve essa análise SWOT dentro do contexto do marketing, da nova experiência que nós estamos vivendo hoje? Então, a análise SWOT ela serve para embasar tomada de decisões. Pessoal, os empresários estão tendo que tomar decisões diariamente. Às vezes nem dorme, porque o que vai acontecer com o meu comércio, o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer com a minha indústria, tudo mudou. Então, com a análise SWOT, nós temos um diagnóstico completo sobre a empresa, o que reduz os riscos na hora de dar um passo importante, como explorar novos mercados, lançar um novo produto, criar novas estratégias de marketing, né? Então, a análise SWOT ela pode ajudar no negócio das seguintes formas. E aí eu criei alguns tópicos aí que vão nos embasar. Então, dá mais segurança para a tomada de decisão. Então, eu preciso de mais segurança, principalmente nesse momento. A área de marketing ela precisa centrar as suas ações para fazer uma tomada de decisão melhor para o futuro da organização. Conhecer profundamente o cenário. Que cenário estamos vivendo? Que cenário vai ser pós-pandemia? Como que as organizações vão trabalhar com isso? Compreender a posição em relação aos concorrentes. Os concorrentes estão à frente, os concorrentes estão atrás. Qual que é o meu market share? Qual que é o momento importante que eu estou agora? O que eu preciso fazer? Antecipar-se a movimentos externos. E aí, movimentos externos, nós colocamos o governo nisso tudo. O governo tem liberado verbas, tem liberado estratégias para as micro, pequenas e grandes empresas também. Então, será que isso vai ser bom para mim, essa linha de crédito? Será que lá na frente eu vou ter um custo maior? Então, como que eu posso me antecipar a esses movimentos? A gente precisa falar sobre isso porque isso está englobado, né? E indicar alternativas de ação, tá? Pessoal, sobre a análise SWOT, basicamente, o início nesse momento que estamos vivendo é isso. E quem que deve fazer isso? Dependendo do porte do negócio, é o gestor da empresa, é o cara da tomada de decisão ou um gestor de marketing, é o cara que está conectado com isso, é o cara que se atualizou, né? Eu sou professor de vários cursos, mas eu tenho a minha empresa, faço assessoria na área de marketing, então todos os dias eu preciso me atualizar porque o marketing muda constantemente, vocês estão vendo isso, né? Certamente, esses gestores que vão fazer isso, eles precisam ter uma visão global do negócio, mas são os especialistas de cada área que conhecem de perto as dores, os desafios e as necessidades dentro do seu trabalho. Além disso, participar de um processo estratégico como esse é capaz de despertar um senso de pertencimento essencial para engajar os colaboradores em direção ao objetivo maior. E qual que é o objetivo maior? Entender o cenário. Qual que é o objetivo maior? Colocar em prática minha análise SWOT nesse primeiro momento, a gente vai falar só sobre isso, tá? Colocar em prática e entender as realidades do mercado, né? Você na tua empresa, o que mudou na sua empresa? Não é? O que mudou a questão de gestão? O que mudou a parte das organizações em si? Qual foram as decisões tomadas? Né? Você fica, você não fica, você fica em casa, você. Né? Então tudo isso precisa, porque isso vai ter, de uma certa forma, um impacto na economia, um impacto nos novos modelos de negócio e, principalmente, o impacto do ser humano fazer negócio, o impacto do ser humano de olhar novos negócios com outras perspectivas e com um olhar de compaixão, né? Um olhar de gestão de pessoas. Tá bom, pessoal? Então, hoje a nossa atividade vai se basear em cima disso. Vou deixar no fórum e fica aí uma reflexão do novo marketing, das novas organizações. Tá ok, pessoal? Até amanhã na nossa aula. Deus abençoe vocês. Estarei online aí a partir das 7 horas na nossa aula para qualquer dúvidas.
Um abraço, um beijo virtual e se cuidem.